importante. Precisa do ventilador aqui para não atrapalhar. Hoje a gente vai falar sobre ortografia, que é uma parte bem importante da gramática, que também é cobrada nos vestibulares, né, na redação e tudo mais. A gente já tinha meio que visto um pouco de ortografia, sem falar exatamente, né, sobre o que era ortografia, que é quando a gente falou sobre, por exemplo, o uso dos porquês. E aí hoje a gente vai entender mais a fundo, então. Vai falar propriamente sobre a ortografia. Então, vamos lá. Então, primeiro, o que é a ortografia, né? A ortografia estuda a forma correta de escrita das palavras de uma língua. Do grego ortho, que quer dizer correto, e grafo, por sua vez, que significa escrita. Então, a ortografia é basicamente uma parte da gramática normativa que se preocupa em normatizar a escrita de uma língua. Então, ela traz normas, e aí, dentro dessas normas, é o que ela define de o que é errado e o que é o correto, né? Então, a ortografia é essa parte da gramática que estuda essa forma correta de se escrever a partir dessas regras dentro de uma língua. Olha só. As orientações ortográficas levam em conta a etimologia, então a origem das palavras, e também a fonologia, os sons, de modo que a ortografia se insere numa categoria ainda maior da gramática, que é justamente a fonologia. A fonologia é o estudo dos sons, né? Então, quando a gente vai pensar em ortografia, existem duas coisas básicas que formam a ortografia, que é a etimologia, que é a origem das palavras. Então, nunca se esqueçam, etimologia tem a ver com origem das palavras. E, deixa eu pegar o fone, que o som fica melhor, né? Peraí. Então, origem das palavras e também os sons. Então, cada língua, ela tem uma origem diferente, podem ser origens comuns, mas elas têm sons, principalmente sons diferentes. Quando a gente estuda inglês, por exemplo, a gente percebe que muitos sons da língua e que acabam deixando que a gente ache mais difícil de falar uma palavra ou outra, é justamente porque essas línguas têm as suas especificidades, então elas têm sons diferentes, né? Então, a ortografia é isso, né? Esse estudo da forma correta de escrita, que leva em consideração a origem, os sons, e faz parte de um grupo maior da gramática, que é a fonologia. Beleza? E o tal do novo acordo ortográfico? Olha só, ele foi assinado em 1990 e ele visa a padronização da ortografia da língua portuguesa. Os países, olha só, essa informação é importante, os países Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste formam a comunidade de países de língua portuguesa. Então, quando a gente fala sobre acordo ortográfico, a gente está pensando em todos os países, esses países que estão nessa lista que eu falei, que compõem essa comunidade de países da língua portuguesa. Então, essas regras, elas valem para o Brasil e para todos esses outros aí, mencionados. É interessante saber disso. Então, esse grupo assinou um tratado e cada um deles tinha prazos específicos para que essa reforma ortográfica, então, quer dizer, nova forma de dizer o que é certo e errado dentro da língua, passasse a vigorar, né, em cada território. E no Brasil, isso só aconteceu de fato, a obrigatoriedade dessa reforma a partir de 2016, durante o governo da presidente Dilma. Então, o acordo já tinha sido assinado muito antes, só que ele só entrou de fato em vigor no Brasil, né, como obrigatório, a partir de 2016. Então, se você escrevesse, por exemplo, ideia com acento até antes de 2016, estava ok. Mas a partir de janeiro, ideia perdeu o acento. É um dos exemplos que a gente vai ver hoje. Então, a partir de janeiro de 2016, por exemplo, se você fizesse um Enem,
quem prestou o Enem daquele ano já tinha que adaptar a escrita a essa ortografia. Então, quando a gente fala de novo acordo ortográfico, é isso. É um tratado que visa padronizar a língua portuguesa em todos esses países que fazem parte dessa comunidade e que no Brasil entrou em vigor a partir de janeiro de 2016. Isso aqui é mais para contextualizar para vocês o tema da nossa aula. Daí, eu separei algumas das principais mudanças, né? Por exemplo, a gente tinha oficialmente 23 letras no nosso alfabeto. As letras K, W e Y, elas não eram partes integrantes do nosso alfabeto, embora a gente já usasse elas, né? Elas eram consideradas letras estrangeiras, normalmente relacionadas às línguas anglo-saxônicas, de países anglo-saxônicos, que são países que eles têm língua inglesa e que são relacionados com o Reino Unido. Então, tipo, embora a gente já usasse essas letras, né, muito antes, elas não faziam parte oficialmente do nosso alfabeto. Isso passou a vigorar, então, a partir de 2016. E agora elas integram de fato o nosso alfabeto. Mas, por exemplo, eu fiz o prézinho, acho que 2005, por aí, e eu lembro que já tinha naquela centopeia, não sei se na sala de vocês tinha isso, aquela centopeia clássica que fica na sala assim, de criança, colorida, com as letrinhas do alfabeto, eu lembro que já tinham essas letras, porque já vigorava, né? Tipo, só não era obrigatório ainda, mas já tinha lá. E por que é importante saber isso? Porque, primeiro, porque é algo que não fazia, né, que não existia oficialmente na nossa língua, mas é interessante observar que não é porque essas palavras foram integradas ao nosso alfabeto que mudou coisas que já existiam no sentido. Por exemplo, palavra quilômetro. Quando a gente vai falar quilômetro como medida para fazer exercício, por exemplo, a gente coloca km, que é referente a quilômetro em inglês. Só que em português, a palavra quilômetro se escreve com Q, QI. Então, embora agora elas façam parte do nosso alfabeto, não mudou isso, certo? E agora a gente vai entrar de fato em questões mais direcionadas dentro dessa alteração, desse acordo ortográfico. Então, essa primeira parte a gente vai ver como é que era em relação à acentuação e como é que ficou depois dessa reforma. Então, eu não sei se vocês. Quantos anos vocês têm? Vocês são de que ano? Eu sou de 98. Eu lembro de ter visto ainda muitas palavras. Meu Deus! 2003! Socorro. Muito jovem. Mas eu acho que vocês nem pegaram, então, palavras com trema, né? Que são as duas bolinhas em cima das letras. Antes da reforma, a trema ela fazia parte de palavras, né, de algumas palavras, mas depois da reforma, ela só continuou para sobrenomes estrangeiros. Então, aliás, para palavras, né, e mais comumente os sobrenomes estrangeiros. E fora isso, ela não é usada mais. Então, acredito que vocês, às vezes, nem, de repente, nem conhecem a trema. Mas, por exemplo, aqui em Miller, MU, os dois pontinhos, né, aquilo ali é a trema. Então, depois da reforma, então, hoje em dia não tem trema para nada, só para nomes estrangeiros de fato. Acento diferencial para palavras homógrafas. Palavras homógrafas são palavras que são escritas da mesma forma. Então, homo de uma só, né? E grafas de grafia, de escrever. Então, essas palavras, antes, elas tinham um acento para diferenciar. Então, por exemplo, quando você falava o verbo para em relação à preposição, tipo, você para. Por exemplo, você para no semáforo. Esse para, ele tinha um acento para fazer esse som da sílaba tônica, da sílaba mais forte. Você para, que era diferente do tipo para ela, para ele, que é o para preposição. Depois da reforma, então, perdeu esse acento. Então, tanto para de verbo parar, quanto para preposição, eles não têm acento. Então, eles escrevem da mesma forma
E aí o que vai te ajudar a saber quando é um e quando é outro é o contexto. Isso é uma coisa muito parecida com o inglês, né? O inglês tem vários casos assim. Depois, acento diferencial que distingue tempo verbal e singular e plural de verbos. Então, antes era a questão que é do singular e plural e o tempo verbal, né? Antes era tem e tem para. Aliás, aqui permanece, né? Eu ignorei essa coisinha do meio. Mas é que sim, quando a gente está falando no singular, não tem acento, por exemplo, no verbo ter. Então, ele tem uma casa grande. Se eu quiser falar no plural, eles têm, isso precisa ter um acento circunflexo, que é uma acentuação que se refere ao plural. Então, sempre que vocês falar de uma coisa no plural, isso precisa desse acento. Tem e convém também. Quando você fala convém no singular, é acento agudo, e quando você fala convém no plural, é acento circunflexo. Então, essa foi uma coisa que permaneceu mesmo com a reforma. Ok? Então, singular, uma acentuação, plural é outra. E isso permanece. É interessante comentar isso porque às vezes as pessoas nem sabem que isso existia antes ou que existe atualmente, né? Que continua. É importante isso porque, como eu falo para vocês, isso desconta uma nota na redação, né? Então, por exemplo, eu acho que o exemplo mais fácil é esse que eu dei mesmo, tipo, ele tem e eles têm. Ele tem no sem acento, eles têm com acento circunflexo. Agora, uma regra do acento circunflexo para um lugar específico, que são as palavras terminadas em em. Então, olha lá. O acento circunflexo desaparece nas palavras terminadas em em, terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo. Isso não importa muito. A questão é, quando a gente fala eles creem, eles leem, eles veem, que é esse tempo verbal que a gente não precisa decorar, isso não tem mais acento, ok? Então, antes tinha enjoo, tinha acento. Agora não tem mais. Leem, tinha acento. Agora não tem mais. Agora sim, né? Desde 2016, obrigatoriamente. Então, é regra. É regrinha. É regra do acento circunflexo mesmo. Então, quando a gente tem essas duas vogais, que são o hiato, né? O hiato é quando a gente tem o encontro de vogais, só que em sílabas diferentes. Então, quando tiver esse hiato aí, não tem, por exemplo, em enjoo, e quando elas forem terminadas em em, também não tem, ok? Então, não acentue mais essas palavras. Paroxítonas com os ditongos abertos ei e oi. Paroxítonas são aquelas palavras que têm a sílaba tônica, a do meio, a segunda sílaba como a mais forte. Por exemplo, acho que o meu nome. Não, meu nome não. Meu nome é para paroxítona. Deixa eu ver. Hum. Vou usar o exemplo ali, né? Que tá ali mais fácil. Alcateia. Alcateia é paroxítona. Por quê? Porque não é a última sílaba, mas é a antepenúltima que tem o som mais forte. Alcateia, isso é a sílaba tônica. E ditongo é quando a gente tem o encontro de duas vogais na mesma sílaba, certo? Então, quando esses ditongo aberto, então, que tem esse som, lembra esse som de acento agudo, não tem mais acento. Então, por exemplo, Android, que é paroxítona e tem esse ditongo aberto, antes tinha acentuação, agora não tem mais. Alcateia também não tem. Ideia é a mesma coisa. É por isso que ideia perdeu o acento, porque ideia é uma paroxítona que tem o ditongo aberto. Esse eia que aparece é o ditongo aberto. E depois da reforma ele perdeu acento. Então, ideia não tem acento, Android não tem acento, alcateia. Então, sempre que a palavra tiver
a antepenúltima sílaba forte, a sílaba tônica, e for um ditongo aberto, né, como eu falei para vocês, o encontro de duas vogais na mesma sílaba, a gente não acentua mais. Seguindo, ainda falando sobre acentuação. Quando a gente tem oxítonas, oxítonas é a primeira sílaba, primeira aqui é sempre a última, tá? Então, por exemplo, Guaraná. O na é o mais forte. Isso é oxítona, ok? Então, oxítona com ditongo aberto. Eu, e oi continuam acentuadas. Então, isso não mudou. Então, a última sílaba é tônica com ditongo aberto. Eu, e oi. Então, continua. Então, chapéu, papéis, herói, tudo isso ainda tem acento, ok? Próximo caso. Paroxítonas com i e u tônico depois de ditongo. É, assim, é complicado você lembrar a regrinha certinho, tipo, os nomes. Mas se vocês pegarem as ideias das palavras no geral, por exemplo, você percebe que leem, veem, creem, tem uma regrinha. Então, tipo, você sabe que leem não acentua. Daí você percebe que as outras palavras elas seguem a mesma estrutura de sílabas, daí você aplica a mesma regra. Então não precisa ficar lembrando, no presente do subjuntivo, do não sei o quê. Não. Mas perceber uma relação entre a estrutura das palavras. Isso ajuda a lembrar as regrinhas. Então, el, ei, oi, que é de tongo aberto, continua acentuando, né? Por quê? Porque a última sílaba é mais forte e é de tongo aberto. Na outra, que eu falei para vocês, a paroxítona com i e u, paroxítona é a sílaba do meio, então não é a primeira do final para trás, é a anterior. Elas perderam o acento. Então, feiura. Vamos separar as sílabas para ficar mais fácil. Fei, u, ra. Ok? É... O ditongo é o ei. Então, a gente tem duas vogais numa mesma sílaba, porque a sílaba é fei. Então, isso tem um ditongo aqui. Depois a gente tem uma letra, né? E tem o RA. Então, a gente tem uma sílaba tônica que vem depois do ditongo. E aí, nesse caso, elas perderam o acento. Então, feiura, bocaiúva, que mais? Talvez eu consiga fazer depois uma listinha para vocês perceberem essa questão que eu falei, de olhar para as palavras e perceber uma relação entre elas. Se eu montar, por exemplo, uma lista de paroxítonos que seguem essa mesma regrinha, acho que fica mais fácil. Mas aqui é mais para vocês terem uma ideia, terem uma ideia geral de que isso existe, e a partir daí vocês podem observar isso nas palavras e perceberem como é que acentua, quando não acentua e tal. E como esses slides vão estar disponíveis também, daí já vai ajudar. Próximo caso, oxítonas, então a primeira sílaba é mais forte, terminadas em i ou u, seguidos ou não de s. Olha só o caso aqui. Elas continuam acentuadas, então elas têm a primeira sílaba do final mais forte e elas terminam em i ou u. Que aí, seguido ou não de s, é porque pode, por exemplo, sei lá, o plural com S, então vai acentuar da mesma forma. Então, tuiuiu, piauí. Então, notem que está cheio de vogais, umas juntinhas da outra. Quando a gente tem três vogais juntas na mesma sílaba, isso é o que é chamado de tritongo. Ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Tritongo, três vogais na mesma sílaba. E hiato é uma vogal seguida da outra, só que em sílabas separadas. Para vocês saberem a diferença de hiato e de tongo, é só pensar, por exemplo, em hiato de banda. Quando falam em hiato de banda, é que uma banda se separou por um tempo, né? Então, eles estão em hiato, quer dizer, eles nem terminaram, nem estão em atividade, eles estão parados. Então, é tipo, nessa separação, pensa na separação da banda, é a separação do hiato. Agora a gente vai falar sobre a reforma ortográfica, mais pensando
no hífen, certo? Então, olha só. Palavras que têm o prefixo terminado em vogal, prefixo é um termo que vem no comecinho da palavra, né, para mudar o sentido. Quando ele é terminado em vogal, e essa vogal ela é diferente da vogal que inicia a outra parte, a gente não tem mais o hífen. Então, por exemplo, coedição. Edição é uma palavra. Quando o co vem no começo, então ele está falando, ele está dando um novo significado. Se eu editei, eu sou a única editora. Se eu coeditei, quer dizer que existiu uma colaboração, mais pessoas editaram. Então é isso que significa o prefixo. Ele entra na palavra para dar um novo significado. E nesse caso, a gente tem a sílaba, a letra O, que é a vogal que inicia o prefixo, e em seguida a gente tem a vogal E. Então são vogais diferentes. Por isso perde o hífen. Então não é co, hífen, edição. São vogais diferentes, então fica tudo junto. Então, coedição, extra-escolar, ó, extra terminou em A, escolar começou com E. Vogais diferentes, então sem hífen. Infraestrutura. Estrutura é uma coisa, infra é outra. Infra termina em A, estrutura começa em E. Vogais diferentes, perde o hífen. Semi-aberto, mesma coisa. Terminou em I, começou em A. Seguinte. Vogais diferentes, junta a palavra sem hífen, ok? Então, sempre que tiver uma palavra que... Como é que você percebe o prefixo? Por exemplo, no exemplo que eu dei para vocês de edição. Você sabe que a palavra edição existe e quando você fala coedição, é que mais pessoas editaram. Então, foi uma edição colaborativa. Então, esse co é um prefixo. Daí você observa, ele terminou em vogal e a palavra seguinte começou com uma vogal diferente, então não tem hífen. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Se vocês perceberem isso a partir da aula de hoje, começarem a perceber isso nos documentos, de repente no trabalho, ou quando estiver estudando mesmo, vocês vão perceber como é que essas palavras aparecem. Palavras em que o segundo termo é iniciado com a letra H. Então, a gente tem um prefixo e tem uma outra palavra que começa com a letra H, põe hífen lá. Então, super, homem. Super é o prefixo, homem é a palavra em si. Homem começou com H, então por isso a gente usa o hífen. Por que, Letícia? Porque é a regra, né? A regra da reforma. Então, super-homem, anti-higiênico, qualquer prefixo que vier antes de uma palavra com H, vocês põem hífen. Vocês coloquem hífen, ok? Próximo exemplo. Palavras cujo prefixo termina em vogal e o segundo termo começa com R e S. Então, a palavra, o prefixo termina em vogal e em seguida ou vem uma palavra que tem R ou vem uma palavra que tem S. Certo? Então, olha lá. Neorrealismo. Antes tinha um hífen. Só que agora, o que a gente faz? A gente dobra o R e junta. Por exemplo, uma palavra que tem sido falada bastante ultimamente, antirracismo. Anti é o prefixo. Racismo começa com R. Antes, isso tinha um hífen, agora não. Agora a gente tira o hífen e coloca dois R's. Então, antirracismo se escreve junto e com dois R's. Isso foi um exemplo para vocês perceberem mais próximo do nosso contexto atual, né? Ultrassom. Antes tinha hífen, agora você dobra o S e tudo junto. Contrassenso, mesma coisa. Antes tinha if, agora você bota tudo junto, dobrando o S. Ok? Seguindo. Palavras cujo prefixo termina em vogal e a primeira letra do segundo termo começa com consoante diferente de R e S. Então, quando a gente tem esse caso do R ou S, a gente já sabe. Tira o hífen e dobra o R ou dobra o S. Mas e quando não for R nem S? Daí, o que você faz? Não coloca hífen. Só junta tudo, sem dobrar nada, quando não for R nem S. Então, o prefixo terminou em vogal e a palavra que vem em seguida não começa com R nem começa com S. Então, não dobra ninguém, só junta tudo sem botar o hífen. Então, pseudo, professor, semicírculo, semideus, seminovo, semi-embriagado, microcomputador. Beleza? Então, a gente está falando aqui de
consoantes, né? Porque lá em cima a gente viu, por exemplo, a regra para quando termina em vogal e aqui e a palavra em seguinte tem outra vogal. Aqui a gente está falando de consoantes. Quando essa consoante for R ou S, tira o hífen, bota e dobra o R ou S. Quando a segunda começar em consoante, mas não for R nem S, você só junta tudo sem dobrar nada. Beleza? Resumindo, o único caso que ainda tem hífen, talvez essa seja a melhor forma de decorar o uso do hífen. Quando a gente tem hífen ainda, quando a palavra começar com a depois do prefixo, é aí que a gente tem o hífen. Fora isso, se for RS a gente dobra, senão a gente só junta tudo. Beleza? O que mais que a gente tem sobre o hífen? Palavras cujo prefixo termina com a mesma vogal que começa o segundo termo. Então, anti-inflamatório. Anti termina em I. Inflamatório também tem I, né? Começa com I. Então, nesse caso, a gente não vai colocar anti-I, sabe? Colocar tudo juntinho. Não, a gente vai separar com o hífen. Terminou com uma vogal. A palavra seguinte começou com a mesma vogal, vai hífen ali também. Então, anti-hífen inflamatório. Micro-ondas, separa. Micro-ônibus, separa. Por quê? Terminou com a vogal, começou com vogal, com a mesma vogal. Outro caso, palavras cujo prefixo termina com a mesma consoante que começa o segundo termo. Aqui termina com uma consoante, o prefixo, e a palavra em seguida também começa com essa mesma consoante. Interracial, super romântico, hiper requisitado, requintado, ou requisitado também. Nesse caso, vai hífen. Ok? Se terminar com uma consoante começar com a mesma consoante, bota o hífen lá. O que mais? Cheio de coisa o hífen. Palavras cujo prefixo é re e o segundo termo começa com a letra E. Então, a gente tem re e a palavra em seguida começa com E também. Nesse caso, não tem mais o hífen, ok? Então, a gente termina com o re, começa com o re, e a palavra em seguida começa com a letra E, junta tudo isso. Reeditar, tudo junto. Reeducação, reeleição. Não vai hífen. E por último, mas não menos importante, palavras com o prefixo co. O hífen não é empregado se o segundo termo começar com a letra H, ele perde o H. Então, olha só, atenção aqui. A gente viu uma regra em que se a palavra terminasse com consoante e a seguinte começasse com H, a gente tinha que usar hífen. Nesse caso, o prefixo é co. É co alguma coisa. Então, se tiver um co e a palavra em seguida começar com H, perde esse H, então vai ficar só a vogal, né, que vem em seguida, e juntar tudo isso. Então, co-habitante. Habitante começa com H, co é o prefixo. Então, a gente tira esse H e fica cohabitante H, como tá ali. Coautor, a mesma coisa. Nesse caso aqui, não sei por que tá o autor ali, né? Que não tem H, mas enfim. Quando tiver o co, vocês já sabem que não coloca hífen. Quando a palavra começar com esse prefixo. Beleza? Então, coabitante, coautor. No primeiro caso tem H, perde o H. No segundo não tem H, só junta tudo isso, sem hífen. Então, via de regra, quando tiver o prefixo co, a gente não usa hífen. Então, meninas, essas são as principais mudanças, principais regrinhas da reforma ortográfica. Então, vocês viram aí que a ortografia é essa parte que se preocupa em estabelecer regras, né? Para ditar o que é certo e errado dentro de uma língua. E que, no caso do nosso português do Brasil, isso é uma coisa que vem em consenso com esses países que fazem parte da comunidade de países falantes da língua portuguesa. Então, essas regras, elas existem para todos esses países e não só para o Brasil. Belezinha? É uma coisa importante para vocês saberem e observarem quando forem escrever os textos de vocês.
Então, a nossa aula de hoje foi essa, é o conteúdo que eu preparei para vocês. E boa noite, bom descanso para vocês. A gente se vê aí na nossa próxima aula, quinta-feira. Obrigada pela atenção, meninas.